Boa noite. Boa noite, Eda. Boa noite. Muito obrigada por você ter aceitado o nosso convite, viu? Eu que agradeço. Hoje nós começamos aqui a primeira quinta-feira, né? Nosso programa aqui pelo Facebook da Meninas do Ó. E hoje você foi a estreia, né? Na quinta-feira. Que honra! Provavelmente será sempre às quintas-feiras, sempre às 20 horas, mas a gente vai atualizando as informações, né? Mas voltando, muito obrigada mesmo por você ter aceitado o nosso convite aqui no nosso programa. O mais legal assim é que a gente está conseguindo, né, trazer pessoas que pra gente são referências, né, assim, dentro do Sport Master e o voleibol, né? E eu vi muitos vídeos, vídeo ou live que fala, gente? Vídeo, né? No YouTube, live, né? Sua, antes de surgir o convite, e depois a gente vai conversar sobre isso, porque nosso time ainda está começando, né, perto da trajetória de vocês, de já muitos anos. A gente tem 2 anos, mas a gente tem um projeto que a gente está começando a pôr em prática. Então, a gente se espelhou muito em algumas entrevistas suas, viu? É legal falar isso, porque às vezes a gente não sabe, né, quanto que a gente inspira outras pessoas, né? Nossa, para mim é uma honra vocês terem me convidado para estar aqui hoje. A nossa modalidade de voleibol, principalmente o Master, né? O pessoal não tem dimensão do que é o mundo Master, né? Sim. O pessoal ele foca muito no alto rendimento, na federação, na Superliga. Só que o Master ele tem uma gama muito grande de competição em todo o Brasil, não é só aqui em São Paulo não, né? E a mulher, né, que joga voleibol, que já jogou alto rendimento ou não, muitas das nossas atletas, elas são descobertas dentro do nosso projeto lá, indo jogar, ter uma atividade física. Hoje nós somos voltados para o social, para a saúde, bem-estar, a prática esportiva. Isso faz muito bem para a mente, para a saúde. Então é muito gratificante, né, o trabalho que a gente acaba fazendo, não só eu, como eu e a minha comissão técnica, né, que a gente não faz esse trabalho sozinho, né. Eu quero ressaltar aqui que nós já passaram dentro do nosso projeto profissionais altamente qualificados, como o nosso amigo e eterno técnico Fábio Brogini, que hoje está impossibilitado de estar conosco devido a problemas de saúde. E aí está lá o Paulo, né? Muita gente, né? O Paulinho Cigano, que está lá com a gente hoje, o professor Feitosa, fazendo um trabalho muito legal lá com as nossas meninas. Que legal. Então, para quem não conhece, a Ieda Papa, vou te apresentar, tá? Mas acho que todo mundo já conhece. Mas a Ieda Papa, ela é gestora e também atleta, né? Você também joga, né? Jogo. Do projeto do time Brasil Vôlei Master, né? Que hoje tem outras categorias também, né? Mas começou pelo Master? Sempre foi Master, né? A gente sempre jogou categoria Master e depois de um tempo a gente começou a abrir para outras categorias porque a mãe a jogar levava a filha. E a filha queria jogar também, e aí a gente resolveu abrir uma categoria adulta. Nós temos nosso Master hoje, por nível técnico, né? Nós temos uma equipe que disputa em categorias mais elevadas, a outras em categorias intermediárias e outra em categorias iniciantes, onde tem espaço para todo mundo participar. Que legal! E hoje, assim, você tem uma ideia de quantas atletas tem no seu projeto? Olha, nós já tivemos mais de 200 atletas no nosso projeto quando nós começamos, né? Em Osasco. Nós tínhamos treinamento a semana inteira, né, com várias categorias. Depois o projeto lá encerrou, nós viemos com o projeto para São Paulo e no início do ano nós estávamos com 100 atletas, né, dividido em várias categorias. A equipe principal, quem é do Master aqui em São Paulo sabe que tem categoria B, E, E1, E2, sim, iniciante. Então nós tínhamos todas essas categorias dentro do projeto. Que legal. Começou, aí nós estávamos com uma lista de espera, esperando abrir mais dias de treinamento para poder atender
esse pessoal, e aí veio a pandemia e a gente teve que dar uma recuada. Estamos aqui todos nós, né? Até agora na Até pandemia, agora, né? Até agora. E assim, então me conta, vou perguntar um pouco da sua história, tá? Como que você começou no voleibol? Você era atleta, você entrou na parte profissional, trabalhar? Eu comecei jogando voleibol como toda criança na rua, né? Na escola, na educação física, brincando na rua. Aí minha mãe foi e me colocou para jogar vôlei num projeto que tinha dentro do Baetão, em São Bernardo, que eu sou de São Bernardo do Campo. Nasci lá, a minha adolescência foi lá. Aí comecei a participar dos campeonatos, meu pai trabalhava na empresa Volkswagen, então tinha o clube da Volks, eu comecei a jogar lá no clube da Volks, no Baetão, e depois eu fui para Pirelli, para a extinta Pirelli, fiz uma seletiva lá, passei e foi ali que eu descobri o amor mesmo pelo voleibol. Eu tenho amizades desde aquela época. Você entrou numa época que era o time dos sonhos, assim? Era o time dos sonhos, era. Era assim, todo mundo queria jogar na Pirelli, né, no Banespa, né, também. Era assim, era uma geração que foi puxando toda essa história que nós temos hoje no voleibol do Brasil, né. Começou lá com a geração de prata e veio vindo até chegar ao nível de ser a melhor modalidade do mundo hoje é o Brasil. E a Pirelli foi assim para mim, onde eu descobri realmente o que é ser uma atleta de alto rendimento, o que é disciplina, o que é companheirismo. Depois da Pirelli eu fui jogar num projeto que hoje vocês conhecem como Projeto Futuro, mas na minha época era Projeto Reunidas, na cidade de Araçatuba, que era patrocinado pela Reunidas, então chamava Reunidas. Sim. E depois de lá eu voltei para São Paulo, joguei no São Bernardo, no São Caetano e vários outros times. Só que eu fui uma atleta que na minha trajetória eu sofri muitas lesões. Eu me lesionava muito, muito, né? Então chegou uma época que você então, o Marcão não trabalhava lá. tem que parar e falar, bom, porque todo mundo sonha um dia chegar na seleção brasileira, mas é para poucos, né? E eu falo para os meus alunos, para os meus atletas, que o esporte ele tem que ser um divisor de águas na sua vida e você tem que ter uma mentalidade de aproveitar o que ele te dá. Eu aproveitei o que o esporte estava me dando e fui estudar. Fui participar do universitário, que também assim... E aí, mesmo assim, o voleibol continuou te ajudando, né? Sempre, a vida inteira eu nunca estive fora do voleibol. Porque eu já perguntei, né? Que a sua formação é matemática. Todo mundo acha que eu sou formada em educação física, eu sou professora de educação física, não. A minha formação eu sou professora de matemática, eu sou formada em pedagogia, Mas, sou né? psicopedagoga. Mas você, como você também já falou pra gente, o tempo todo você recebeu bolsa atleta, né? Através do voleibol, através do voleibol. Muito legal. Através do voleibol. Legal mesmo. E hoje você está aqui no time Brasil Vôlei Master. Brasil Vôlei Master. E assim, da onde surgiu essa ideia? Já faz quanto tempo que existe o time Brasil? Então, a nossa ideia, o time Brasil começou comigo e a Maribel Barazal, né? Que tá aí no voleibol também uma vida toda, né? É mais que uma amiga, né? A gente é irmã de almas. E a gente era meio que louca, né? Vamos montar um time e vamos jogar tal campeonato. Aí começamos a montar, tipo, fazer esses catados, né? Colocávamos nome de máfia, catadinho, e fomos embora jogando. Aí a gente começou a participar dos campeonatos, começamos a ganhar tudo e começou a crescer. E aí muitas meninas nos procuravam para jogar. Aí foi quando a Maribel, começou com a Maribel, ela fez uma parceria com a Prefeitura de Osasco e nós começamos com o Master lá em Osasco. Era o Voleibol Master de Osasco. E lá, sim, nós tínhamos muitas atletas, né? A gente atendia a comunidade de uma forma geral. Infelizmente, o projeto, depois de um tempo lá, problemas políticos na cidade, não deu continuidade. Foi quando eu trouxe o projeto para o Complexo de Ibirapuera através de um amigo meu, que era diretor de esporte na ocasião, na Secretaria de Esporte. E foi assim... Uma coisa foi levando a outra, né? Eu era do educacional, fui convidada para fazer um trabalho dentro da Secretaria de Esporte. Conheci o secretário de Esporte na ocasião, Jean Madeira, que se tornou um amigo meu pessoal hoje, que sempre apoiou o esporte, ele faz um trabalho assim fenomenal
mesmo não estando mais, né, lá no governo com o esporte nas periferias. E a gente começou com o projeto no Ibirapuera, e aí ele foi tomando essa dimensão toda que tomou, graças a Deus. Lado positivo, né, onde a gente consegue acolher mulheres de todas as faixas etárias de idade. Sei que você também participou das Olimpíadas do Rio. Então, na época que eu estava lá como gestora de esportes, gestores esportivos na secretaria, aqui foi montado um comitê da Olimpíadas, né? Porque aqui teve jogos das Olimpíadas aqui de futebol, no Itaquerão, e eu fiz opção, né? Foi um pedido para trabalhar com um paralímpico. E assim, né? Que surpresa, veio o vôlei sentado pra mim, que triste, né? Que legal, gente. E a gente ficou encarregado em dar um suporte de treinamento, de orientar, de dar um suporte para eles competirem na Paralimpíadas depois. Pra mim, assim, foi uma experiência magnífica, né? Porque você conhece a superação daqueles atletas paralímpicos, é uma coisa assim incrível, né? Sim. Eu fiquei maravilhada com o que eu vi no Paralímpico. E assim, é legal como o voleibol, né, vai traçando caminhos, né, na vida da gente, e a gente tem que acreditar, né, e conseguir persistir, né, e levar o sonho à frente, né? Sim. E depois a gente vai falar nisso, que já deve ter pergunta ali, porque agora você ainda tem um outro obstáculo, né? Que a gente vai falar, gente, vocês já devem estar sabendo, né? Em relação ao Ibirapuera. Mas pode falar, Cris. Tem uma pergunta, Marta. A partir de que momento você percebeu que este projeto Vôlei Brasil poderia crescer? A partir do momento que a gente fazia um treino, colocava alguma coisa nas redes sociais, não tinha nem Instagram, né? Era a época do Orkut, gente. E o pessoal nos procurava para saber se podia ir treinar, se era só para quem sabia jogar. E aí a gente tinha uma plataforma, né, de trabalho dentro do projeto, já tem praticamente a equipe pronta, que era uma equipe muito forte. Aí um dia eu sentei com a Maribel e falei, Bel, vamos abrir, né, para que as pessoas possam vir. Quando a gente abriu para a comunidade, a gente se assustou, porque veio uma quantidade muito grande de mulheres. E mulheres, assim, com todos os problemas sociais que vocês possam imaginar. Mulheres que sofriam violência doméstica, que ficavam contando o dia do treino para poder ir. Mulheres que estavam em tratamento de câncer. Nossa. E que descobriu o voleibol. O voleibol, gente, o esporte, ele é assim, ele é mágico. Vamos dizer, é mágico, você falou a palavra certa. É muito mais eficaz que qualquer tratamento químico medicinal. Porque a gente está ali no voleibol, independente do nível técnico. O pós-voleibol. A gente senta ali na lanchonete, a gente dá risada, a gente tira o barato uma da outra, a gente fica ansiosa para chegar aquele dia do jogo. A primeira vez que eu cheguei com os uniformes dessas mulheres, que tinham o nome delas nas costas, elas choravam, porque pela primeira vez elas estavam se sentindo útil, elas estavam se sentindo importante para alguma coisa. E é isso, lá dentro do Brasil Vôlei, nós dividimos categorias. Nós não dividimos o ser humano. Ali todo mundo é igual, desde a atleta que joga na Superliga, nós temos atletas que jogam dentro do Brasil Vôlei que ainda está jogando no alto rendimento. Até atleta que chega lá e fala, eu não sei tocar na bola, vocês me aceitam? Nós temos um professor específico para isso. Então a gente abriu, foi a melhor coisa, foi a melhor experiência trabalhar com essas mulheres. Mas assim, no início, para vocês poderem abrir, primeiro vocês tiveram que conseguir uma estrutura, né? Porque como que treina, né? Tantas categorias juntos, né? Então, aí foi eu lá brigar na Secretaria de Esporte. E aí o Jean Madeira, que é esse divisor de águas no esporte de São Paulo, porque a gente tem que falar quando a pessoa faz um bom trabalho, né? Porque a gente está tão carente de pessoas dentro da política que façam um bom trabalho, que quando você tem, realmente você tem que falar da pessoa. Ele não estava mais lá, tinha mudado toda a administração do Ibirapuera. Aí eu fui lá depois de mais de 2 meses ligando, indo pessoalmente, porque ninguém te atende. Eu consegui uma reunião com o coordenador esportivo da época. E quando eu cheguei na reunião, ele virou para mim e falou assim, foi ali que eu escutei um dos maiores absurdos da minha vida, dentro de uma secretaria de esporte, na qual eu já tinha trabalhado, pertencido. Ele virou pra mim e falou assim, Eda, você é casada? Eu falei, sim, você tem filho? Eu falei, eu tenho um bebê, eu tenho um filho pequeno.
Por que você não se preocupa com a sua casa, com o seu marido, com o seu filho? O vôlei já foi, você já jogou tudo que você tinha que jogar. Para que essa preocupação? Uma pessoa que estava assumindo um cargo como coordenadora do esporte, que tinha que defender o esporte. Eu saí dali tão indignada, que dali eu juntei mais forças e falei, não, eu vou colocar na mídia, eu vou conseguir. Aí foi quando eles cederam mais horários de dias de treino dentro do complexo de Ibirapuera, que nós conseguimos acolher essas mulheres. Mas eu acho que é importante você ter dado esse depoimento, porque para a gente ter uma ideia de como às vezes uma pequena pessoa errada no lugar errado ali, porque às vezes ela não tem o perfil para trabalhar no esporte, ou ela tem o perfil para trabalhar em outro lugar excelente, mas não entende o que é o esporte. Porque o esporte não é só o alto rendimento profissional. E o objetivo de se praticar esporte, né, como você já falou, né, é o bem-estar social de uma forma ampla, né, geral, você mexer não só com a parte física, mas mental, espiritual da pessoa, né, de tudo, né, social, ela se socializar com outros, é uma oportunidade, né, e a gente vê isso muito no nosso time mesmo. A gente não tem essa gama de experiência ainda que você relatou aqui, de pessoas assim, já teve, né, com alguns problemas pessoais, tudo, mas não todos esses, né? Mas a gente vê como é importante para cada um aquele momento de chegar lá e jogar, né? É o momento delas, é o momento que ali a gente pode ser a gente se desconecta, né? A gente tá ali fazendo o que a gente ama, o que a gente gosta. E nós somos mães, nós somos esposas, nós somos profissionais, nós temos uma casa, um trabalho, e a gente tira aquele tempo da semana para estarmos juntas fazendo o que a gente ama. E talvez a gente viveria numa sociedade muito melhor se todo mundo tivesse a oportunidade de praticar o esporte que ama, né? Exatamente. Porque ter uma autorrealização, né? Exatamente, né? Infelizmente o nosso esporte no país, ele é deixado de lado, né? Ele é colocado como uma das últimas opções, né? Ele não é prioridade, né? Infelizmente. E deixa eu te fazer uma pergunta. Você falou que veio em um determinado momento, vocês vieram para São Paulo, né, no Ibirapuera. Quanto tempo que o projeto do time Brasil Master usufruiu plenamente do Ibirapuera? Olha, a gente sabe que agora já não está mais igual. Não, nós chegamos né? lá no Ibirapuera em 2014, no meio do ano de 2014. Aí nós formulamos toda aquela estrutura, abrimos espaço para atender a comunidade. E em 2015, o secretário de esporte de Madeira, junto com o Sidney, que era o coordenador de esporte, o Alex na época, oficializou o Brasil Vôlei Master como esporte master, incentivando a prática esportiva do Master, independente qual modalidade. Nós fomos, assim, o início da secretaria desenvolveu um projeto para o Master. E aí ele oficializou o projeto, convidou todas as atletas e começou a nos apoiar. E ali a gente foi crescendo, tinha um projeto de fazer campeonatos de Master para a população conhecer. Foi criado o Dia do Atleta Master, que a maioria das pessoas não sabe, mas é dia 15 de julho, Dia do Atleta Master. Que legal, viu, gente? Não sabe. Ia ser elaborado no próximo ano um evento em relação a essa data. E nossa, seria sensacional. Infelizmente mudou a administração e os projetos não foram levados adiante. Né? Aí nós vamos estar entrando numa questão política aí que o esporte não é prioridade. Foi a partir daí, 2014, mas 2015 foi quando tudo aconteceu, oficializou, e nós estamos lá no Ibirapuera até hoje, né? Até hoje, né? A gente não sabe mais até quando, né? Mas a gente sabe que vocês têm uma outra sede, né? Então, nós temos o Clube Acre, né? Porque quando começou, no início do ano, esse problema de não saber se a gente ia poder retornar aos treinos ou não, porque estava a qualquer momento a interdição lá por causa da privatização, nós fizemos uma parceria com o Clube Acre, aqui na Zona Norte, com o Clube Atlética também na Zona Norte. E nós estávamos fazendo uma parceria com o Metroviários também, na qual nós já tivemos uma parceria no passado. Nós, inclusive, o Brasil Vôlei já até jogou o Sindiclube representando o Metroviários.
Com a pandemia, a gente não conseguiu dar continuidade. No Clube Acres, a gente ainda conseguiu iniciar os treinamentos lá, né? E aí veio a pandemia, aí foi, todo mundo já sabe, todo mundo parado, esperando aí o retorno mesmo aos treinos. E hoje nós estamos treinando numa quadra improvisada na Lapa, onde nós fazemos rodízios de atleta, porque nós não conseguimos atender todas as meninas num dia só de treino. Está passando mais ou menos por esse problema, só que a gente está fazendo um dia de treino e o treino online, que é a parte física, fazendo tudo online, e o treino mesmo presencial uma vez só, porque a gente também não consegue vários horários, porque assim, não, como são poucas quadras, né? Sim. Fica difícil, né? O aluguel de uma quadra fica praticamente inviável pra gente, né? Sim. Nós não temos condições financeiras de pagar um aluguel. Nossos professores trabalham como voluntário dentro do nosso projeto. Então. É difícil, né? E a gente não tem essa possibilidade. Se a gente não tiver o apoio dos centros esportivos do nosso bairro, que possa ceder um horário para nós, a gente fica sem poder dar continuidade ao trabalho. A gente teve, né, assim, a gente teve a gente tinha uma quadra para treinar, num centro esportivo também aqui do bairro, né? E essa quadra entrou em reforma. Então a gente teve que correr atrás de parceiros, patrocínio, e o Meninas do Op tem alguns parceiros, né? Que depois eu vou te apresentar, mas assim, é um pouco até que simbólico, né? Eles dão apoio pra gente não só em dinheiro, né? E pra gente conseguir se virar nas quadras por aí enquanto estava em reforma. Aí depois aumentou o prazo por causa da pandemia, então a gente continua nessa também. E a gente não consegue ainda, né? Expandir mais, porque tem a mesma procura, né, de outras categorias. A gente agora tem adulto, mas poderia dividir, né, a Master como E1, E2, né? Mas a gente não consegue justamente pela estrutura, né? A gente não tem mais horário de quadra para dividir o treino. Então acaba treinando tudo junto, né? Infelizmente, porque seria uma melhor qualidade, né, pra eles. Exatamente, a gente também passa por esse mesmo problema. A gente estava no Ibirapuera há muito tempo já, né? Então lá a gente tinha todo o controle. E o Ibirapuera, querendo ou não, para nós ele ficava numa região bem centralizada. Então a gente conseguia atender praticamente todas as regiões de São Paulo, né? A gente vindo para a Zona Norte, muitas meninas não estão conseguindo chegar, porque moram em locais muito distantes. Eu tenho atletas que moram em Carapicuíba, Cotia, eu tenho atletas que moram em Diadema. Então fica muito complicado essa distância que elas têm que vir se locomover. Eu que já participava desse projeto e aí, por questão de logística, ter que desistir. Exatamente, né? E assim, em relação ao Ibirapuera, né? A gente até fez uma pesquisa aqui, antes de falar do que está acontecendo e do projeto Vôlei. Tem alguma pergunta? Tem. Antes de entrar para falar sobre Ibirapuera, tem mais duas perguntas. Posso fazer? Pode. Tem um segredo para consolidar os times, uma vez que a rotatividade de atletas é grande? Olha, eu tenho um público assim muito fiel. A minha equipe principal, ela é uma equipe muito forte. Ela praticamente nem treina junto com a gente porque não tem possibilidade de treinar. Elas são masters, tá? Eu tenho atletas masters acima de 30 e 40 anos, mas que é de um nível técnico muito alto. Então, o que nós fazemos? A gente libera essas meninas para treinarem, porque algumas delas ainda estão treinando em alto rendimento. O ano passado eu tive no meu time a Mari Blum, que está jogando no São Caetano. Eu tenho a Paty Rainha, eu tenho a Lu, né, que jogou na seleção. Eu tenho atletas que estão jogando fora do Brasil, que quando vêm para cá, que termina a temporada delas na Europa, elas ficam dentro do projeto treinando com a gente. Nesse exato momento, eu estou com uma atleta assim, tá, que ela jogou na Rússia e está esperando o contrato agora em dezembro para retornar. Então esses atletas, eles não podem ficar parados, então eles vêm, aí a gente faz campeonato. Então nós temos a equipe principal
que está com a gente desde o início do projeto. E nós temos o Master também, o Master que joga a categoria D, D1, D2, E1, E2, porque a gente tem uma rotatividade bem grande também de atletas, né? Todo instante está entrando gente nova, mas a gente já tem aquele time consolidado. Uma vez Brasil Vôlei, elas vão ficando, entendeu? Lá, e aí a gente vai tendo possibilidade de montar as categorias para competição, né? E assim vai. Mas, como todo local que tem um número muito grande de atletas, a gente acaba tendo uma rotatividade grande também. E muitas saem por causa da distância. Agora, na época de pandemia, com essa crise, então eu falei que não é para ninguém deixar de treinar porque perdeu o emprego ou porque está passando por problema financeiro. E o que você atribui essa fidelidade com que elas fiquem lá? Desculpa, eu acho que é a forma que a gente conduz o projeto. É a forma com que a gente trata o ser humano. Uhum. Eu tenho dentro do meu projeto atletas trans. Eu tenho 3 atletas trans, chegando mais 2 agora. E elas são extremamente bem-vindas. E eu explico para elas, tem campeonato que vocês não podem participar, porque o regulamento não permite. Tem campeonato que vocês podem, então nós vamos montar a equipe que vocês podem competir naquele determinado campeonato. E isso a gente vai abrindo espaço para todas jogarem dentro da sua categoria. Porque, um exemplo, a gente que está com um dia só de treino, vocês devem estar passando por isso. Eu não posso colocar no mesmo dia de treino o meu iniciante com uma categoria D. É justamente isso que acontece com a gente. É que a gente não tem assim uma distância, né, de categorias, mas a gente já tem, dá para ver alguns, principalmente os que entram, né, que vêm procurar, às vezes eles assustam e não voltam por causa disso. Exatamente. Lá no meu projeto eu tenho horários e dias separados para o iniciante. Então eu tenho horários específicos, com um professor específico só para aquelas categorias. Aí as outras categorias são divididas em dias e horários diferentes. Agora, com esse problema que nós estamos tendo em Ibirapuera, e aí juntou a pandemia, ficou difícil. Mas é um momento atípico também que nós estamos passando. Essa situação ela não vai se perdoar. E, logo a gente vai voltar à normalidade. Voltando à normalidade, a gente volta nessa divisão novamente. Mas o convívio nosso dentro do Brasil Vôlei é de muito respeito. A pessoa que chega lá, que não conseguir se adaptar a esse sistema, ela não fica. Ela não fica. Ali a gente não trata a Mari Blum diferente da iniciante. Ali somos todas iguais, somos mulheres guerreiras, cada uma com a sua história, cada uma com o seu sacrifício para chegar naquele horário de treino e treinar. Então, ali é composto um grupo de amigas, ali tem amizade, tem respeito. E eu acho que também, assim, tudo isso que hoje você consegue falar pra gente, né, que é o grupo de vocês, foi se estruturando ao longo dos anos de uma forma com que pudesse oferecer essa particularidade para cada atleta, né, para ele se identificar em que grupo que ele é e não se sentir nem excluído. Exato. E nem ou abaixo demais ou acima, porque às vezes quando o atleta vem ele é muito acima do nível que está treinando, ele também desanima, né? E o que eu falo para elas é o seguinte, aqui ninguém mais vai jogar alto rendimento, a não ser as meninas que já estão, que nem treinam com a gente. Por favor, eu tô com quase 50 anos, eu não quero levar uma bolada da Mari Blum, gente. Eu também não. Eu quero levar uma bolada da Muralha, né? A mãe dela, inclusive, treina lá com a gente. A aluna do meu cunhado. Então, não dá. A gente, assim, a gente já teve nosso momento, a gente já teve nossa época. Hoje eu quero jogar com as meninas que realmente estejam na minha categoria, para não me lesionar, para que eu possa estar sempre em atividade bem fisicamente. Então a gente faz essa divisão de categorias, não divisão de pessoas. E isso a gente vem ao longo desses anos aí, trabalhando dessa forma. Ali a gente é tipo meio que mãezona, eu acolho todo mundo. Você tá com problema? Me chama no PV, vamos conversar. A gente tem um grupo, né, de todas as atletas. E aqui é só pra gente postar piadinha, se divertir. Se tiver com problema, me chama, vamos conversar. Poxa, muitas vezes é o pagamento, porque nós não temos um patrocinador. Então nós fazemos um rateio entre todas as atletas para pagar os professores, porque nós damos uma ajuda de custo para eles. Porque Igual o nosso também. eu falo, o salário que eles ganham é trabalho voluntário, né?
Então a gente, ó, dia desse mês tá meio triste, não se preocupa com isso, vamos treinar, sabe? Vamos cuidar da nossa saúde mental, da nossa saúde física. E aí, com isso, a gente vai tocando o projeto dessa forma. A gente acolhe todo mundo. Tem outra pergunta? Tem. Qual a maior dificuldade na gestão das equipes? A maior dificuldade na gestão das equipes é a parte financeira. Infelizmente, não é a parte pessoal. Não é. Cada uma dentro do Brasil Vôlei entende a sua categoria. Então, nós dividimos as categorias e assim, você joga nessa categoria, você treina, a gente procura não misturar, entendeu? Aí o professor, ele faz aqueles elásticos, né, que a gente sabe que existe no campeonato, você pega a menina do D, leva para jogar no E, né, e já explica, olha, você vai ajudar lá no D, porque você tem capacidade, mas você sabe que você está lá para ajudar. De repente eu não vou conseguir colocar você para jogar o tempo todo, porque mulher é complicado também, gente. E às vezes a pessoa, a gente tem também problemas, acha assim, ó, mas eu não sou do E, eu quero jogar no D e já não tá mais. E assim, eu não... Ou até ao contrário. Porque, por exemplo, a gente quer dividir E1 e E2, é isso? Me ajuda? É assim, é uma visão, como você disse, é que pra todo mundo jogar, entendeu? Pra não ficar aquela coisa, E até muita pra gente melhorar sem o nível jogar, do entendeu? E2, né? Exatamente. O que nós fazemos? Nós dividimos categorias para aquelas meninas que estão naquela determinada categoria jogar. Para elas se sentirem úteis ali dentro, para elas se sentirem valorizadas. A gente não quer que ninguém saia de casa para ir para um jogo e ficar 5 sets no banco. A gente não quer ir viajar para um campeonato, pagar, chegar lá para ficar olhando, não. Todo mundo vai jogar. O objetivo, nós temos a parte competitiva e nós temos a parte recreativa. Então nós chegamos para elas no jogo e falamos assim, vocês querem o que hoje? Vocês querem ganhar ou vocês querem se divertir? Porque eu dou treino lá para as iniciantes. Aí elas falam assim, não, a gente quer ganhar. Então eu vou dar oportunidade para todo mundo, mas vai ficar em quadra quem tiver melhor condições. Vocês querem ganhar. Não, professora, olha, a gente está a fim de se divertir. Então vai jogar todo mundo. Todo mundo. Agora, as equipes de iniciante, ao E1, E2, são mais tranquilas. As categorias D, aí já começa a complicar, porque as meninas são mais competitivas. Não estão erradas. Então, a gente sempre... O que nós fazemos no Brasil Vôlei? Nós fazemos escalação de atletas. Vai ter jogo lá, um exemplo, Copa Del. Nós vamos sempre assim, ó, 3 pontas, 3 meios, 2 saídas, 2 levantadoras, 2 líberos. Aí o professor, né, a comissão técnica olha, vê contra quem é a equipe, quem ele precisa escalar para ir jogar, porque a gente conhece todo mundo, né, no Master. Olha, hoje para esse jogo eu quero essa. O próximo jogo vai essa. Porque se a gente não conseguir fazer essa administração, a gente tem problema sim. Aí vai todo mundo briga no banco, porque todo mundo quer entrar. Exato, eu também não gosto de ficar no banco, caso eu quero jogar. Então a gente faz essa escalação. E aí todo mundo fica feliz, todo mundo entende, e a gente consegue se entender bem nessa parte aí. Legal. Posso, Pode, então? pode. Então, a gente agora quer entrar no assunto assim, meio, não é só delicado, é até urgente, né? Sim. Que é sobre o ginásio do Ibirapuera. Sim. Antes da gente explicar com detalhes, porque a gente já postou, né, já tem a petição de vocês rolando, tudo, sobre o que está acontecendo, a gente fez um resumo rápido para as pessoas entenderem a importância que é o complexo ali, né, o Ibirapuera. Porque a gente está falando do projeto de vôlei, mas existe várias outras modalidades esportivas que dependem daquele ginásio, né? Sim. Então, eu vou resumir aqui um pouquinho o que elas pesquisaram, que é o CELG, né, que é a Secretaria Estadual de Esporte, Lazer e Juventude, que está na história da cidade de São Paulo já há muitos anos, né? Sim. São 95 mil metros quadrados que comportam o ginásio Geraldo José de Almeida, o estádio Ícaro de Castro Melo, o conjunto aquático Caio Pompeu de Toledo, onde vários atletas ali já passaram, já treinaram ali, né, e treinam.
o ginásio poliesportivo Mário Pinheiros e o Palácio do Judô, com mais de 60 anos, onde já pisaram muitos atletas, músicos, personalidades de todo o mundo, vários esportistas que se destacaram no Brasil, né? Como Bernardinho, Fernanda Venturini, Fernanda Garay, etc. Porque tem muitos outros, né? Inclusive alguns que já passaram aqui no nosso programa. E também possui um alojamento para atletas de 340 pessoas que atualmente está desativado, né? Por mudança de gestão foi desativado. Não porque não estava funcionando, porque tem vazamento, porque faltava luz, foi por mudança de gestão. Tem 3 auditórios para 300 pessoas, 3 salas de condicionamento físico, sala de arco e flecha, uma pista de corrida, parque de recreação, 3 quadras oficiais de tênis, que eu já joguei nessas quadras, 2 quadras poliesportivas descobertas e estacionamento para 550 veículos. Então, é quase uma cidade esportiva ali, né? Tipo uma mini USP do esporte, vai. É um complexo, né? É um complexo. É um complexo que atende atletas olímpicos de alto rendimento que representam o nosso país em Olimpíadas, em mundiais. Ali é um celeiro de atletas, né? Os melhores atletas do Brasil e do mundo já passaram ali pelo Complexo Ibirapuera. Então essa estrutura já existe, funciona. Né? Se bem administrada, funciona excelentemente, como nós vimos na época até do Rio, né? Das Olimpíadas do Rio, que serviu de suporte para muitos atletas. Também tem uma equipe paralímpica que fazia treinamento lá, né? Isso, o pessoal do Paralímpico treinava lá, né? Depois que construiu o centro mesmo, né, de treinamento paralímpico, aí os atletas foram para lá, mas antes desse centro paralímpico também atendia os atletas paralímpicos ali de algumas modalidades. Sim. E além disso tudo, né, deve ter muito mais outras coisas que a gente não está citando aqui, ainda foi palco de jogos que marcaram a história do voleibol no mundo, né? Sim. Foi o Mundial de 1982, teve aquele jogo Brasil e Coreia do Sul, né? Liga Mundial de 1993, Brasil e Itália. Campeonato Mundial Feminino de 1994, Brasil e Cuba. Superliga Feminina de 2009 e 2010, né? Que teve o super jogo também, Solis, Osasco e Unilever. E Superliga Feminina 2012 e 2013, também Unilever, Solis, Osasco. Essas informações foram até 2017, então por isso que eu falo que deve ter ainda muitos outros eventos, né? E tem lá o Centro Olímpico também, né? Das categorias de base. O Centro Olímpico ele é municipal, ele fica próximo de Ibirapuera, mas ele não faz parte do complexo, não. É administrado pelo município, o Centro Olímpico. Então, e assim, a gente agora recebeu uma informação assim, que deixou a gente meio em estado de choque, que foi a ordem de demolição, vocês estão entendendo, não estou confundindo a palavra, demolição do complexo do Ibirapuera para construção, para entrega para iniciativa privada, né? Essa privatização, ela já vem acontecendo desde a época da outra administração do governo Geraldo Alckmin. A princípio, essa privatização seria para manter a máquina pública, para preservação do complexo. Até então não se falava em construção de shopping center. Mudar o perfil ali. Mudar o que realmente o complexo representa para a cidade. Quando veio a administração do Dória, que a gente ficou sabendo da real situação, do que realmente é a proposta dessa privatização. É uma concessão por 32 anos, onde já teve audiência pública, já bateram o martelo, a população não foi consultada, ninguém procurou a Associação dos Moradores do Bairro. Ali onde está o Ibirapuera é um dos metros quadrados mais caros da cidade de São Paulo.
Se você consultar a Associação dos Moradores ali, ninguém vai concordar com uma arena de show, com um shopping center na região. É uma região, gente, cercada de shoppings. A Associação Comercial do Bairro, no início, não foi consultada. Para fazer esse processo, ele teria que ter consultado a comunidade do entorno, a população. O que esses governantes têm que entender que patrimônio público não é deles, não é do governo, é do povo, foi construído com dinheiro do povo. Quando você coloca um patrimônio público abaixo, você está colocando dinheiro nosso que foi investido ali. Dinheiro nosso investido no patrimônio público é para serviço da população. E a população não está de acordo com essa insanidade. O que a gente pergunta é o que um complexo de loja, um complexo hoteleiro que vai ser entregue para o governo daqui 32 anos vai contribuir para a história esportiva da nossa cidade. Porque o que estão querendo fazer com o Ibirapuera é apagar as memórias esportivas da nossa cidade, a história esportiva da nossa cidade. Nós pedimos para que os técnicos do CONDEFAT, que avalia patrimônios públicos, e pedimos o tombamento. Esses técnicos foram até o complexo e o parecer foi favorável para o tombamento. Só que um dos conselheiros do CONDEFAT pediu vista desse processo. Então, assim, a nossa única solução hoje, para que essa situação seja revertida, é a população tomar as rédeas da situação. Pedir o tombamento para que é nosso, o patrimônio é nosso, seja protegido. Porque demolir um complexo nessa magnitude, para a construção de uma arena de show, um complexo hoteleiro e um shopping center, não agrega em nada para o trabalho que é desenvolvido lá dentro. É uma falta de respeito com os atletas, com os profissionais que atuam lá dentro, com os colaboradores, com quem utiliza o espaço. E com a cidade de São Paulo. Com a cidade de São Paulo. Mesmo porque o esporte necessita de espaço e shopping, casa de show, é o que mais tem, né? Então, ali na região tem muitos ali na região. Então, e outra coisa, sem assim, explicação. Eu vou fazer uma comparação. Quando o Hospital das Clínicas, que também é um complexo, né, foi reformado, eles abriram para iniciativa privada, tanto que a gente tem um estacionamento subterrâneo, que hoje funciona, tem uma concessão, então esse estacionamento já consegue ter lucro em troca do que eles investiram. Só que foi uma melhoria para o Hospital das Clínicas. É diferente, foi uma melhoria e que depois, no futuro, vai voltar para o governo como seria a proposta dele, mas não em forma de ginásio esportivo, né? Em forma de lucro comercial, né? Então, não é que nós somos a favor ou contra o questionamento, não é a entrada da iniciativa privada, né? Isso é uma questão política e até econômica do país, que muitas vezes é necessário por questão financeira de investimento do governo no momento ou do país. A questão a gente vai destruir um complexo que funciona, que é um patrimônio da população de São Paulo, que não tem em troca nada para se oferecer para a população, simplesmente vai se destruir esse complexo esportivo que funciona, que nós mostramos aqui tudo que foi feito até hoje, né? A estrutura que tem, quantos atletas passaram por ali que hoje treinam, existem outras equipes master, né? Você falou lá. Não, assim, lá dentro funcionam várias atividades esportivas. Até o ano passado, no final do ano passado, nós fizemos a final lá no Ibirapuera da seleção paulista, do Campeonato Paulista, Sub-19, onde o Ibirapuera masculino fez a final com o SESI. Uhum. Foi assim, maravilhoso. Lá. E esse ano essa seleção não existe mais. Acabou. O feminino já não acontecia há mais de 2 anos lá dentro. As atividades foram se encerrando periodicamente. Para quê? Para que nesse exato momento eles estivessem sem atividade nenhuma,
sem conservação, então estão deixando deteriorar para poder provar para a população que precisa da iniciativa privada, que não é utilizado. Então não precisa ter o complexo. Que foi o que aconteceu com o Complexo Olímpico no Rio. E que, na verdade, se a gente aqui é o público, faz parte do público master, e muitos que assistem a gente também. Todos nós sabemos a dificuldade que é ter um espaço para treinamento. A gente está falando aqui, né, que a maior dificuldade é você ter uma categoria de iniciante. Muitas vezes a gente não tem, porque a gente não tem um horário a mais, ou verba para isso, para abrir uma categoria iniciante, ou dividir categorias do Master, né? Então, assim, na verdade, foi se minando, né? Para que hoje, daqui a pouco, porque até agora a gente não está ouvindo falar isso na mídia, né? Olha, da demolição do então, Ibirapuera. O ano passado teve uma reportagem muito superficial que eu vi de repente assim, sabe? Você tá passando em casa, aí você olha na televisão no horário do meio-dia daquele jornal da Globo, né? Não sei se pode falar emissora, no SBT Ultralha, falando da privatização, que já tinham privatizado o parque, que já estavam privatizando o Pacaembu, só que o Pacaembu, a parte do estádio conseguiu ser tombado, mas a parte do tobogã não, né? Então isso também que a gente tem que ficar muito atentos, porque de repente tomba só o ginásio, mas a outra parte também é destruída. Você vê, por exemplo, meus filhos, eles faziam esporte no Centro Esportivo da Lapa, quando eles eram crianças. Aí, quando eles tinham que mudar de categoria, eles iam pro Pacaembu, porque lá na Lapa tinha um espaço limitado, então eles iam pro Pacaembu, começaram a ir pro Pacaembu. E lá, muitas crianças de São Paulo inteiro iam, principalmente porque ele tem metrô, né? Sim, e o Ibirapuera, ele faz, um centro de atletas de alto rendimento, mas que também atende a população. Lá à noite, além do meu master, que está lá à noite, tem a turma da professora Babalu, que é o vôlei misto, aberto para a comunidade. Então a gente tem todas as idades, a gente vê muitas pessoas da terceira idade jogando voleibol. Entendeu? A gente vê pessoal andando dentro do parque de bicicleta, fazendo caminhada. Então, assim, não é só o trabalho do alto rendimento, tem um trabalho que é aberto à população, inclusive o meu, que é aberto à população em geral. Quem quiser ir lá treinar, as portas estão abertas. E aquilo tudo está sendo deteriorado. Porque foi, como a gente falou, né? Por exemplo, o alojamento, que antes era muito utilizado, né? E necessário, né? Muitos atletas que vinham de longe, precisavam usar o alojamento, ele foi interditado, né? Ele foi fechado pelo governador Dória. O professor Wagner, que é aquele técnico da equipe lá dentro, começou a levar roupa de cama, cobertor para os atletas, porque eles estavam passando frio. Nós, do Brasil Vôlei, fizemos uma força-tarefa e levamos cobertor, lençol, travesseiro para os meninos dormirem, porque o alojamento estava trancado. A ordem que não cobertor até em cima no teto e não podia pegar cobertor para os meninos que moram lá dentro. Tem atletas olímpicos, gente, que moram lá dentro, que já competiu, que não tem onde morar. Nós temos a Ana Lúcia. Muitas modalidades já não tem patrocínio, né? Que moram lá dentro. São atletas que têm moradia vitalícia lá dentro. A nossa preocupação, o que vão fazer com esses atletas? Dizem que vão mandar eles para o Baby Barione. Tá fechado também. Então, estão fazendo uma reforma muito superficial, porque o Baby Barione estava sendo depósito de dengue, de anos que estavam fechados. Agora eles estão reformando o Baby Barione, dizendo que vão pegar as atividades que tinham no complexo e levar para lá. O que não comporta. Baby Barione não tem estrutura para receber todas as modalidades esportivas existentes lá dentro. E só estão fazendo isso porque a Globo, sem querer, passou o drone por cima e viu a situação do Baby Barione. Mas eles já estão reformando o Baby Barione para justificar para a população
que nenhuma modalidade esportiva dentro de Ibirapuera vai ser prejudicada. Então, mas por exemplo, a minha sogra, ela até uns 5 anos atrás que ela teve um problema de saúde, ela fazia natação no Baby Eu Barione já fiz também. e era medalhista. A Lázara, Minha filha vocês conhecem, ela era medalhista lá. E ela não vai ter mais para ela, então, se vai pro. Quer dizer, eles vão tirar de alguma parte da população para poder entregar para fazer um shopping center. Então, né? agora, a população que faz natação gratuita dentro do Ibirapuera vai para onde? Porque lá dentro, gente, tem atividades gratuitas, tem judô, tem natação, tem voleibol, tem atletismo. Não atende só os atletas do alto rendimento, atende a população em geral. Chega todo ano em janeiro, a pessoa vai lá, faz a inscrição, recebe a sua, garante sua vaga, recebe a sua carteirinha e participa das atividades lá dentro do complexo. Eu, assim, sinceramente, eu não consigo entender a mentalidade de um governo que não respeita a população em geral. Ao invés de ampliar o projeto do esporte, eles querem... ou dar um incentivo maior para que aquilo possa... Porque assim, eu penso assim, né? Se pode ser construído e digamos que uma modalidade não esteja sendo atendida por falta de investimento, então vamos ter um incentivo para essa modalidade para que a gente possa... Já tenha o mais difícil, que é a estrutura A física. menor verba governamental, a menor verba é para o esporte e para a educação. Aí eu fico pensando, né? Um país que não existe mais, não é nem questão política de quem está no poder ou não. Um país que luta para ter, os atletas lutaram a vida inteira para ter um espaço que falasse, né? Atendesse as necessidades, nós nem Ministério mais do Esporte nós temos. O ano passado nós tivemos o segundo Fórum Mundial do Esporte aqui no nosso país. A maioria das pessoas não sabem disso e nós não tínhamos nenhuma representatividade esportiva. Ministro do Esporte do Canadá, Ministro do Esporte da China, Ministro de Esporte de várias modalidades, de várias cidades do mundo. Cadê o Ministro de Esporte do nosso país? Nós não temos. Tinha uma pessoa representando a pasta. Nós passamos vergonha. Um país que não investe na educação e no esporte está afadado ao fracasso. Nós estamos indo para o abismo. A população não tem informação correta do que acontece. Isso é um desmando. Pode perguntar, Cris. Tem uma pergunta que tem a ver com o assunto. Por estar diretamente envolvida na luta contra a demolição do Ibirapuera, você consegue, nesse momento, nos dizer se com o empenho de todos é possível reverter a situação? Qual o tamanho que deve ser esta mobilização? Eu só acredito que a gente vai conseguir reverter essa situação se tiver o clamor da população em geral. Porque nós, como os atletas, ninguém nos ouve, tá? Nós temos uma comitiva que está brigando na LESP, tem um deputado estadual dentro da LESP que é o nosso porta-voz, que não tá, conseguimos de algumas coisas, né? Conseguimos a vistoria lá do Condefat, mas a gente, parece que ninguém nos ouve, parece que nós não temos voz, nós não temos importância. Para político nós não temos importância. Nós só vamos conseguir reverter essa situação se realmente a população abraçar essa causa. A população junto com os atletas, junto com os profissionais que atuam lá dentro, uma força-tarefa e pressionar o governo, nós vamos conseguir. De outra forma, essa demolição vai acontecer. Nós já denunciamos o Ministério Público. Para quando que está prevista? A última audiência pública que teve em outubro, onde nós não tivemos voz, tá? Nós se inscrevemos para poder falar na audiência pública e nós não fomos ouvir. A única coisa que eles autorizaram foi a gente mandar mensagem lá, porque foi uma transmissão feita pelo YouTube e o Facebook, mas nós não tivemos nenhum representante do esporte lá, não. Pelo que foi falado na última audiência pública, está prevista para a empresa começar as atividades dentro do complexo a partir do mês de março de 2021. E tá aí, né? Nós Tá aí. estamos no fim de Tá aí. novembro,
daqui a pouco já é março. O negócio é a gente se mobilizar, gente. A população se mobilizar. Sim, pessoal, olha, no meio aí da pandemia, quando São Paulo começou a passar de fases, a gente começou a ver muitas equipes, eu estou falando da nossa modalidade de voleibol, das outras eu não sei, não posso falar. Muitas equipes retornando aos treinos sem informação. Nós formamos uma comitiva, um comitê, e fizemos o protocolo. Eu fui uma das relatoras que fiz o protocolo junto com uma comitiva muito competente para o retorno do voleibol de quadra, tanto da categoria menor, adulto e master. O master é ainda no protocolo com algumas restrições. Já que o pessoal estava voltando, então vamos voltar com o mínimo de segurança. Quando o hospital de campanha do Ibirapuera encerrou as atividades, eles passaram por um período de 2 semanas de desmonte, de desinfecção. Eu entrei em contato com o secretário de esporte do estado de São Paulo, que sempre me atendeu. Isso eu não vou falar todas as vezes que eu precisei de alguma informação do Dr. Aildo, ele prontamente me respondeu e perguntei se nós podíamos voltar com os treinos de voleibol, já que o nosso protocolo tinha sido aprovado pela Prefeitura de São Paulo e pela Anvisa. Ele falou que nós não poderíamos voltar com as atividades porque não tinha nenhum protocolo específico para o retorno das atividades do Ibirapuera. Então, a gente passou por esse problema também. Na sequência foi a audiência falando porque já tinha alguma intenção de deterioração. Mas assim, nenhum outro centro esportivo foi reaberto, né? Nenhuma quadra oficial de centros esportivos foi reaberta. Isso eu não sei eu não sei qual critério eles utilizaram, a gente questionou muito também, né? Porque também a gente está aguardando, né, o retorno. Assim, cada entidade, cada modalidade tem que fazer o seu próprio protocolo. Existe o Plano São Paulo, de retorno ao esporte. Só que o Plano São Paulo ele é bem específico. Plano São Paulo, gente, é a união de mais de 50 federações de várias modalidades esportivas, aonde formou-se um comitê junto com o governo do estado, com a Secretaria de Esporte, e aonde cada modalidade apresenta seu protocolo. Ele foi aprovado, eles podem retornar. Só que se a gente for ver os protocolos da federação, não é a nossa realidade, nós não somos atletas de alto rendimento, nós não temos condições de retornar. Então, mas mesmo depois que vocês elaboraram esse protocolo, eles não reabriram as quadras. Por exemplo, aqui na Vila Miriam tem uma quadra que é da prefeitura e é só quadra. É só um ginásio, uma quadra bem simples, inclusive eu falei essa semana para elas, que eles puderam reabrir essa semana passada. Por que eles reabriram a semana passada? Porque faltando 3 dias para as eleições, Isso. o prefeito Bruno Covas, ele fez um comunicado, um decreto em diário oficial, dizendo que as atividades esportivas amadoras estavam autorizadas a retornar. Só que o pessoal não leu todo o decreto, eu li. Lá, uma parte desse decreto está dizendo que poderiam retornar dentro do Plano São Paulo e dentro das normas de contingência da Anvisa. Plano São Paulo, eu acabei de falar, Plano São Paulo não é para o esporte amador. O esporte amador tem que fazer o seu próprio protocolo. Então as pessoas, ela lê e tem uma informação equivocada. Ah, legal, ele liberou, então eu vou voltar. Por que as quadras não estão abrindo e os clubes, principalmente os pequenos, não estão retornando? Porque eles têm que estar dentro do Plano São Paulo. E o Plano São Paulo não nos dá condições de retornar. Nós não temos condições de fazer testagem em todos os nossos atletas, nós não temos condições de se responsabilizar por um campeonato, porque não pode fazer campeonato. E também a outra alegação é que, como as quadras são poliesportivas, eles não poderiam liberar só para o voleibol que tinha um protocolo próprio. Então, eles liberariam para todas as modalidades que utilizam a quadra ou para nenhuma. Então, por isso que isso foi uma das alegações, né? Mas, assim, é tudo... tem a parte da segurança, que é importantíssimo, mas a gente sabe que tem a questão de período eleitoral, né? É política envolvida, né? Que infelizmente a gente fica aí meio refém, né? A gente está correndo risco já que algumas semanas a gente não poderia treinar mais, né?
porque a gente está podendo treinar, porque São Paulo avançou para a fase laranja, depois verde, e agora a gente corre o risco de ter um retrocesso aí nessas fases, e se a gente retornar para fases anteriores, a gente não vamos poder nem mais retornar aos treinos como nós já estávamos até o momento, né? Sim, porque infelizmente está aumentando, né, o número de casos e o número de internações, né, ocupações, mas assim, isso... eu penso assim que um pouco é um fenômeno geral, né? Assim, não dá para você identificar um fator, né? Falar isso. Acho que um pouco a população, de uma forma geral, relaxou. E o perfil das pessoas que estão internadas, né? A gente viu que mudou, né? Que são agora os hospitais de convênio que estão mais cheios, né? Então, talvez assim, muitos achem que não tem mais risco. A população... Infelizmente, a gente não volta atrás, a gente podia se manter, né, naquela fase. Sim, infelizmente a população ela teve uma falsa ilusão de que estava tudo bem, que estava diminuindo. Na minha opinião, eu acho que nunca diminuiu os casos. Simplesmente mudou aí de situação. E a população teve essa falsa ilusão que o governo liberou, flexibilizou, então a gente já pode também flexibilizar aí na nossa rotina, aí que não poderia, né? Assim, como não tem cura ainda o Covid, né, agora que talvez seja liberada a primeira vacina, então a gente considera como quando vai acabar a pandemia? Quando a população total de brasileiros estiver infectada e imunizada. Como que se você cura uma pandemia? Quando todo mundo estiver imunizado. Se não tem vacina, é quando todo mundo tiver adquirido o Covid. Só que com o passar do tempo que a gente está em pandemia, existe a tal da barreira populacional. O que isso quer dizer? Que quem já pegou Covid cria uma barreira contra quem não pegou ainda. Então, quando essa pessoa passa a transmitir o Covid, ela transmite com menos agressividade, porque o próprio anticorpo dela já diminuiu a agressividade do Covid. Isso não quer dizer que o Covid não existe mais, que não existe mais o grupo de risco, mas assim, a gente teve essa falsa ideia de normalidade, por quê? Porque passaram a se morrer menos pessoas. Mas se a gente vê quantos de novos casos que tem, é a mesma coisa. Graças a Deus que passou a se morrer menos pessoas. Só que isso não quer dizer que a gente pode aglomerar de novo, pode treinar sem os cuidados, né? Pode sair por aí mas sem máscara, né? Como em muitos lugares a gente vê cada vez mais frequente. Então, assim, a gente tem que se acostumar que a gente vai ter que ter esses cuidados durante muito tempo. Sim. Inclusive quando tiver a vacina, né? Exatamente. Porque a vacina ela vai dar um período de imunidade, né? Ela não vai ser igual a vacina do tétano lá que você tomava a vida inteira, né? Exatamente. Ela dá um período de imunidade. Então, H1N1 não é uma vacina que te deixa imune, você tem que tomar todo ano, senão você pode se contaminar. sim. E a gente está lutando contra um inimigo invisível, a gente não sabe nada de verdade, a gente não sabe realmente até que ponto a gente vai ter sequelas, o que vem pela frente, porque é uma coisa que nós nunca, acho que o mundo todo nunca imaginou. E agora passar, sim, né? a gente começou a ouvir, antes a gente ouvia algumas informações que ficavam como se fosse meio lenda, né? Como se fosse boato de que, tá tendo novos casos de segunda infecção, né? E agora essa semana saiu oficial, né? Que atletas de times famosos, né? De futebol, tiveram o Covid pela segunda vez já. Então, assim, é mais um cuidado que a gente precisa ter de que não é porque eu já tive o Covid que eu não preciso mais tomar os cuidados de higiene, de proteção, né, distanciamento. Então, isso, a gente está usando um pouco do tempo para falar nisso, porque, assim, isso é ruim para todos. Sim. Se a gente continuar sem essa consciência, a gente vai perder o vôlei, porque não vamos poder treinar mais. A gente vai se isolar de novo, então não vai poder ir para o mercado, não vai poder ir em lugar nenhum mais, só os serviços essenciais.
muitos comércios vão fechar. E quem quer isso? Ninguém, né? Porque a gente já passou por isso, a gente viu como é péssimo, A né? escola não vai voltar. Muitas pessoas entraram até em falência, a gente sabe, daí aí, o outro lado do Covid, né? Então, sim, tudo pesa, né? Como a Eliane falou, as crianças estão sem escola ainda, né? Então, a gente sabe que esse ano foi um ano, assim, que eles perderam muito, né? Em relação ao aprendizado. E assim, a gente sabe que em alguns períodos de aprendizado, né? A Eliane, que é professora, pode dizer mais, eles não perdem só o que eles não aprenderam no ano, eles perdem o que eles aprenderam nos anos anteriores, né? Principalmente as crianças das séries iniciais, que é o caso do meu filho, né? Que teve um retrocesso muito grande. É um trabalho de formiguinha agora. E voltando a falar do Ibirapuera, parece que eles estão usando toda essa fase para estar justamente, no caso do Ibirapuera, deixando o negócio, né, lá deteriorando para depois... eles querem criar eu entendo assim, né? Não sei, por tudo que você falou. Criando um quadro para que a gente concorde no final que é o mal necessário, né? Isso mesmo, que o Foi a complexo melhor dá prejuízo, decisão, né? que o complexo dá prejuízo. O complexo não dá prejuízo, gente. Vocês não sabem o valor imenso financeiro de dinheiro que é para ter um Circo de Soleil, um Holiday on Ice, um show do Roberto Carlos ali. Porque é todo o envolvimento Criança Esperança, né? que tinha antigamente. Muitos eventos que acontecem dentro do complexo do Ibirapuera que gera uma renda. Mesmo show os jogos, né? Dos atletas Jogos. da NBA que vinham, né? Isso, jogos. Tênis, eu assisti tênis lá. Então, até 2000, ele estava lá, o complexo do Ibirapuera, ele volta às atividades normais no dia 15 de fevereiro. Do mês de janeiro, a gente tem as atividades até dia 20 de dezembro, encerra e volta dia 15 de fevereiro. Sempre foi assim. Nesse período, em janeiro, vem a reforma, os reparos, a manutenção, nesse período todo. Quando tinha o tênis, que é a Coque Tavares, ela alugava o complexo inteiro por 3 meses. Então eles já começavam eles começavam a montar, né, todo o circuito lá do Mundial, e eles pagavam assim valores milionários para o governo. O ingresso para assistir essa Copa era Eu fui caríssimo. ver várias vezes. E aí era um mês de competição. Então eles tinham um mês para montar, um mês de competição e um mês para desmontar. A gente ficava rezando pro evento de tênis e pro Pinheiros, porque aí a gente voltava, né? Mais tempo para os treinos. Eles desmontavam e deixavam tudo em perfeito estado para retornar. Então gerava-se muito dinheiro com esses eventos. Então não é um local que dá prejuízo, pelo contrário. Pelo Tem contrário. que ser bem aproveitado, né? Como a gente até comentou. Se tem uma área que não está sendo aproveitada, vamos investir para que seja. E não justificar a demolição. Né? Exatamente. E assim, Oi, Cris. E já são 21 horas e 26 minutos. Nossa, eu sabia. Eu já tinha pensado nisso umas 3 ou 4 vezes. Falei, a gente já estourou muito o horário. Mas eu acho que hoje é importantíssimo, né, a gente estender, falar nisso mesmo, porque depois não vai ter volta, né? E solicitar a colaboração de todos os nossos ouvintes. A gente Por tá, favor. inclusive, se alguém puder compartilhar nos comentários o link da petição, seria legal, porque quem estiver assistindo e quiser assinar, né, o abaixo assinado que está rolando, né, muita gente já assinou e se puder compartilhar nos seus grupos também, né, porque vai divulgando cada vez mais, né, embora isso já esteja acontecendo. Hoje eu pedi para um amigo meu e seu, né, o Ale. Sim. Falei, assina aí, Ale. Ele falou, eu já assinei nos grupos que eu participo, eles já estão... E não só isso, né, gente? Vamos fazer um pouquinho mais de barulho, né? Ir para as Sim. televisões, né? Assustador a quantidade de pessoas que não sabem. É assustador. A gente comenta, nossa, mas vão demolir o complexo? As pessoas não estão sabendo. Então, tem que atingir o maior número possível de pessoas para que a população tenha ciência do que está acontecendo. É uma insanidade, né, gente? É destruir
toda uma memória esportiva que a nossa cidade tem durante todos esses anos. É um desrespeito com esses atletas que carregam uma medalha olímpica no peito, sabe, que representa nosso país lá fora. É um desrespeito com a população que utiliza aquele espaço. Então a gente não pode, né? Todo estado deveria ter um complexo desse, né? Todo estado, porque aí o atleta do seu estado teria uma estrutura para treinar, para se tornar um atleta olímpico no futuro. Só quem viu. Para incentivar as categorias, né, de base, para incentivar o esporte depois do profissional, né, como são os times master, ou de pessoas que queiram ingressar, de uma forma geral, todos os estados deveriam ter, e não demolir o que tem, né? É a mesma coisa que falar lá que o Coliseu dá prejuízo, né? Né? Não existe, né? Não, porque ela é uma ruína, né? Você paga Ninguém pra ver a consegue ruína. morar lá porque é uma ruína. Então falar que é um patrimônio, gente. Exatamente. Só quem viu Jornada nas Estrelas entrar na cúpula do Ibirapuera é que diz, né, gente? É. Imagina, já pensou só ficar na memória? Não, né? Não, imagine aqui, ali lotado, né? Lotado. Nossa, com aquilo gritando. Aquela quadra iluminada. Eu lembro, assim, a gente via na TV aquela quadra iluminada lá A no gente pode meio. dizer que o Brasil Vôlei Master teve o prazer de treinar ouvindo o Roberto Carlos cantar. Né? O Roberto Carlos fazendo um show no ginásio principal e nós treinando na quadra ao lado, Olha ao som só. de Roberto Carlos. Então, assim, é muito triste. É uma situação muito triste, é uma situação desoladora o que está acontecendo com o nosso patrimônio. É nosso, gente. Não é do governo, é do povo. O povo tem que brigar porque é seu, aquilo ali é nosso. E vai colocar no chão dinheiro nosso. Sim, né? Porque é uma Dinheiro tem que estrutura ser. pronta que funciona, né? E infelizmente é isso. Bom, eu já fui avisada do horário, né? Então eu vou ter que mudar um pouquinho o caminho da nossa conversa agora. Tenho que dar 2 recados. Primeiro é que o time Meninas do O, né? Como todo time master, né? A gente gera os nossos próprios fundos, né? Nosso próprio recurso para poder ter equipamentos, tudo. E agora nós estamos com uma rifa dessa bola que você está segurando, né? Então é uma bola novíssima, original, Penalty Pro 8.0. Quem já jogou com ela sabe que é ótima. E a nossa rifa custa R$10 o nome. Então, por R$10, a gente, se for muito sortudo, que você, eu já comprei meu número, pode ganhar uma bola pênalti igual a essa. Então, se vocês... São poucos nomes. já tem poucos nomes, já tá rolando há um mês, né? E não sei se dá para ver de longe daqui, mas assim, se vocês tiverem interesse, procurem ou pelas nossas páginas Meninas do O do Facebook ou MDO no Instagram, MDO Voleibol, ou entre em contato com a Elaine ou a Cris, com alguma das meninas do time, e a gente passa o contato delas, e aí elas mostram os nomes que tem disponíveis e aí passa a concorrer, tá bom? E o outro recado que eu queria dar, que eu pedi até autorização para elas, e vou ser rápida, tá, gente? É um recado pessoal que é da minha área, né? Eu sou da área da saúde e a gente sabe que nós estamos passando por uma crise em relação aos bancos de sangue e a doação de órgãos. Um dos motivos é por conta da pandemia. Porque se tornou mais difícil eu ir até um banco de sangue e doar, né? Muitas pessoas têm medo de se contaminarem, né? Então eles criam um ambiente seguro, tem um local ali para a pessoa guardar isolada, né? Tudo, e é de muita necessidade que quem puder doar sangue procure, né? Algum hospital ou banco de sangue, Hospital das Clínicas, onde vocês se sentirem, né, prática, assim. E em relação à doação de órgãos, está se falando, hoje mesmo eu vi no jornal, né, da Bandeirantes, vira e mexe eu ouço no SPTV também, porque assim, acabou, não tem mais, porque assim, as pessoas por falta da comunicação, né, não declaram que são doadores de órgãos. E, infelizmente, depois da vida, o nosso corpo
não serve mais para nada, tanto fisicamente quanto religiosamente. Então, assim, se a gente puder perpetuar a nossa vida no corpo de outra pessoa, isso acho que é um valor imenso, né? Não dá nem para medir. É a melhor contribuição. É a que você melhor pode contribuição. dar. E uma pessoa pode doar 200 coisas, ou mais. Até agora foram listadas 200. Pode doar pele, pode doar cabelo, pode doar os órgãos, né, que a gente já conhece, coração, pulmão, fígado, rim, né, e etc. Pode doar medula, tem órgãos que podem ser doados em vida. Então, assim, se você se sente tocado, comunique à sua família que você é um doador de órgãos, e para que isso facilite, né, o processo. E é uma coisa muito simples. Existem equipes em vários hospitais que são preparadas, né, para acolher, e é isso. E aí um último recado aqui, que nós falamos muito do vôlei, do Ibirapuera, nossa parte, nossa paixão, mas a Lília tá falando aqui que é muito triste. Meus filhos disputam muitos campeonatos de karatê no complexo do Ibirapuera, Campeonato Paulista e Brasileiro. Sim. Inclusive o Henrique Guimarães tem um projeto de judô lá no Palácio do Judô que atende a comunidade em geral. É muito triste mesmo tudo isso. E eu acho que muitas modalidades dentro de artes marciais, né, que a gente não sabe se aqui listar, mas devem utilizar o complexo e vão perder, né, esse espaço. E não vão não, porque a gente vai dar um jeito. Isso. A gente vai se mobilizar, né? Tem que acreditar que isso vai se reverter. Tem iniciativa privada, mas não para mudar o perfil do que é o ginásio, né, que é o complexo esportivo. Não pode virar outra coisa, né? Exato. E é isso. Bom, posso fazer uma brincadeira com ela? A gente tem uma brincadeirinha, ninguém passa ileso aqui. Como você já foi jogadora, então nós vamos fazer o jogo rápido. Você quer fazer esse ou eu já eu nunca? Você escolhe. Ah, vou fazer o já eu nunca, vai? Manda então. É mais divertido. Então é o Deus já eu nunca, vocês devem conhecer, né? Então, já queimou um passe? Já que não passe? Vários. Cadê a técnica, Paulinha? Mas não vale no treinamento, tem que ser que um passe assim no jogo. A técnica ainda usa assim, quando eu começo aqui nas passos. Põe a Ieda na casinha, nossa. Ai. Já pisou na linha na hora do saque? O jogo valendo, ou ataque? Você é oposta, né? Eu sou ponta. A ponta é ponta e às vezes a gente faz a oposta, né? Nos saques não, mas no ataque de fundo sim. É que o ataque às vezes, né, é difícil. Você tem que chegar onde está a bola, né? Já deu 2 toques? Nessa vida eu não vim pra ser levantadora, não. Não, meus 2 toques, quando eu pego na bola, já era. Nós tivemos um amistoso agora. Aí teve uma bola que eu tava pronta pra ir de toque. Aí eu dei uma pisadinha pra trás e falei, não, vou dar meu set. Errou no match point? Já. Ai, gente, é uma tristeza, já. Né? Tomou bloqueio? Ponteira, né? Vários. Não tem jeito. Já sacou por baixo na rede, Badá? Olha... Badá eu já dei sacando por cima. Eu não tenho coordenação motor, então eu evito sacar por baixo porque eu não sei pra onde que vai a bola. Eu também não consigo sacar por baixo. Eu sou muito bruta, né? Então eu já vou lá pro fim lá do fundão da quadra e já saco. Se vai... Nossa central, que é a Elaine. É bruta mesmo, né? Nada delicado. Já tacou pra fora? Já, né? E essa, hein? Vamos ver se eu vou te pôr em saia justa agora. Já brigou com o técnico? Já. No jogo? Ai. Eu sempre pra cá eu aprendi mais a controlar, mas a gente briga com o técnico, com o juiz, né? Briga. Eu nunca briguei ainda, mas eu não vou dizer, nunca beberei dessa água, né? Mas e a vontade? Já teve, né? Gente, mas é isso, muito legal. Quero agradecer mais uma vez, desculpa, que eu não ia te dar seu presente. A gente tem o nosso kit, né, do programa. Gente, muito obrigado. Eu que agradeço. Ai, que lindo! Pode tirar.
Olha, meninas do Brasil Vôlei, olha, morro de inveja, Isso, ó. viu? Ó. Inclusive, quem faz esses copos é um dos nossos apoiadores, que é MSR Personalizados. Se o time Brasil Vôlei quiser, né? Sim. Elas fazem bem legal. Outros já pediram, né? Que legal. Nossa, É. vamos entrar em contato. E aí dentro também tem o kit de higiene, né? Que é o álcool gel e gel. o sabonete líquido. Sim. Que também elas que fazem. E a máscara do nosso time. Olha! Que aí no final a gente vai pedir pra você pôr, pra gente poder se aglomerar um pouquinho. Ai, É a gente, máscara do que time legal. Meninas do Ó. Que legal. Que é feito pela Eli Arts, que é outro apoiador. Olha. Que é a empresa da Eliane, nossa ponteira, passadora. Cheirosa, não é? É muito capricho, né? Eu amo a minha Muito máscara. linda, gente. É. Adorei. Já vai ficar com ela. E mais uma vez, Ieda, muito obrigada por você ter vindo. Acho que foi de muita importância. Porque assim, eu só fiquei sabendo mesmo dessa demolição quando a gente começou a entrar em contato com você, tudo. A gente não estava sabendo que assim, a mídia não fala abertamente. Não fala. Né? Claro que tem aí o fator eleitoral, né? A gente sabe que muitos vão ser contra, né? E talvez mude até a escolha de quem vai votar, né? Se isso fosse falado desde quando começou, né, essa movimentação para se desocupar o ginásio, porque não é uma coisa de agora, né? Não, o movimento já vem acontecendo há muito tempo. Nós, inclusive, fizemos folhetos e ficamos entregando no domingo no Parque de Ibirapuera para os moradores do entorno, porque o pessoal não sabe, né? Mas é como eu disse no começo aqui da nossa conversa, que nós, parece que atleta ninguém quer ouvir o que a gente tem para falar, então a gente precisa da ajuda do público mesmo, da população, para que a gente reverta essa situação aí. Queria até fazer aqui um pedido, né, para outros grupos que tenham veículo de comunicação, né, que coloquem isso nas suas notícias para falem da petição, tentem se mobilizar, principalmente se é relacionado com esporte, porque é só assim que a gente consegue, né? Exatamente. Porque até nos parques mesmo, até eu, muitas vezes alguém vem conversar comigo, a gente evita de estar perto por causa da pandemia, né? Você não quer ali estar em contato com a pessoa. Então, muitas vezes a pessoa ali está tão preocupada em se proteger que ela nem ouve o que a outra pessoa está falando. Exatamente. Ou pega o papel e fala, deve estar contaminado, joga fora. Né? Agora está mais complicado mesmo. Então, é assim, quem puder, né, divulgar nos seus veículos de informação, um amigo meu que é de outra rádio falou que ia divulgar, né? Então acho que isso é importante, né? E o movimento vai crescendo, né? Porque se não fala na TV, a gente fala por aqui. A gente sabe que o público master é grande, né? Então vai divulgando. E é isso aí. Vamos nos despedir, meninas. Infelizmente acabou o nosso bate-papo. Eu agradeço mais uma vez imensamente. Me coloco à disposição de qualquer pessoa que tiver dúvida sobre o que está o problema, né, essa concessão de Ibirapuera, e convidar as meninas aí que querem jogar voleibol, independente da categoria. Nosso projeto está lá aberto, de portas abertas para receber todas vocês. E tem um detalhe, viu, que eu vou ser atrevida aqui. A gente precisa combinar um amistoso, né? Vamos combinar. Vamos combinar, que não seja com o time top, tá? Porque a gente também não quer levar bolada. Não, deixa o top lá, deixa só nós, mas a gente quer fazer um amistoso com vocês, sim, conhecer todo mundo, né? Vamos? Felizmente a Elaine não pegar essa bola, parece que vai não perder a tradição. Vamos lá. Meninas do... Muito obrigada.